vamos com a notícia que já aparece para você aí em tela e que também figura no site da CNN Brasil. A morte do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, exatamente aqui, o destaque a gente traz para vocês. Morre Dick Cheney, ex-vice-presidente dos Estados Unidos na gestão George W. Bush, morreu aos 84 anos. E é sobre este assunto, esse destaque, que a gente começa o Live CNN te convidando para ir comigo até os Estados Unidos. Ele morreu aos 84 anos, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, considerado um dos vices mais importantes e influentes da história americana. Agora, por qual motivo? Quem nos conta é a Yasbek, ao vivo de Nova York. Priscila, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Um dos nomes mais influentes da política americana moderna, Dick Cheney, então, morreu aos 84 anos, conforme confirmado pela sua família. Ele que foi vice-presidente de George W. Bush durante os ataques às Torres Gêmeas em 2001. Ele foi o 46º vice-presidente, ele ficou na vice-presidência entre 2001 e 2009 e nos últimos anos ele rompeu com o Partido Republicano ao dizer que Donald Trump era um covarde, mostrando uma divisão, inclusive, entre a ala mais conservadora do Partido Republicano, representada por ele, e a ala mais populista que se alinhou a Donald Trump. Inclusive, ele declarou o seu voto em Kamala Harris nas últimas eleições em 2024. Ele que sofria de doenças cardiovasculares, teve o seu primeiro ataque cardíaco aos 37 anos, chegou a fazer um transplante de coração em 2012, mas vinha levando uma vida plena e vigorosa, inclusive nos seus últimos anos, e agora, então, falece aos 84 anos. Ele que foi deputado no Wyoming de 79 a 89, depois foi chefe de gabinete da Casa Branca e secretário de Defesa antes de se tornar vice-presidente. Ele era conhecido também pelo seu sarcasmo e ele tinha uma carreira lucrativa no mundo corporativo, trabalhou no setor de energia antes de ser convidado por George W. Bush a assumir a vice-presidência dos Estados Unidos. Muitos dizem aqui nos Estados Unidos, Elisa, que Dick Cheney era o verdadeiro presidente durante a gestão de George W. Bush, mas relatos recentes sobre pessoas que estavam no governo mostram que essas informações não são precisas, mas que de fato ele tinha uma influência muito grande no governo de George W. Bush e que ele gostava e apreciava essa influência. Falando sobre um dos momentos mais fatídicos da sua carreira e também da história do mundo, os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Nesse momento, Cheney estava na Casa Branca, George W. Bush estava em uma viagem na Flórida, fazendo uma visita a uma escola, então ele conduziu algumas das primeiras respostas aos atentados às Torres Gêmeas de um bunker na Casa Branca e numa entrevista em 2002, ele disse que naquele instante ele se tornou um homem diferente, determinado a vingar os ataques orquestrados pela Al-Qaeda e a impor o poder dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Ele disse que naquele momento ele sabia que aquilo era um ato deliberado e que era um ato terrorista. Também a percepção de que ele foi o único responsável pelas respostas aos ataques é imprecisa hoje, mas ele teve uma grande influência. Então, depois que ele deu a ordem, inclusive, para que os aviões que foram sequestrados fossem abatidos, os aviões que estavam se dirigindo à Casa Branca e ao Capitólio, e ele tinha essa visão muito belicista. Então, depois dos ataques às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, a guerra ao terror teve muita influência de Dick Cheney e ele, inclusive, ordenou tanto o ataque ao Afeganistão para derrubar o Talibã que estava abrigando a Al-Qaeda e depois, posteriormente, também o ataque e a invasão americana ao Iraque em 2003. E algo muito polêmico sobre a sua trajetória diz respeito aos métodos que foram usados, inclusive, pelo governo americano para fazer os chamados interrogatórios aprimorados, que foram vistos no mundo todo como torturas, e também as prisões na Baía de Guantánamo.
Guantánamo dos suspeitos de ligação com o terrorismo. Inclusive, há informações que depois e posteriormente foram vistas como informações que foram exageradas ou que não estavam adequadas, que foram divulgadas inclusive pela própria inteligência americana, mas ainda assim Dick Cheney, que foi um dos principais e que defendia, por exemplo, o método de afogamento durante as prisões na Baía de Guantánamo, ele disse que não se arrependeu do que aconteceu e ele falou que fez o necessário para responder a um ataque sem precedentes no território americano. Só uma última informação, Elisa, a filha dele, Liz Cheney, chegou a disputar as primárias republicanas contra Donald Trump e quando ela perdeu as primárias foi quando ele fez a declaração muito famosa dizendo que Donald Trump era um covarde. Ele falou que nos 246 anos de história da nação nunca houve um indivíduo que representasse uma ameaça maior à República do que Donald Trump. Disse que ele é um covarde, um homem de verdade, não mentiria para os seus apoiadores e ele falou isso depois da invasão ao Capitólio e depois que Donald Trump não reconheceu a sua derrota nas eleições foi quando ele passou a criticar mais duramente Donald Trump. Eu volto com você, Elisa.